Boa noite, Carol. Obrigado pelo convite. João Paulo, obrigado por essa oportunidade. Saudar todos os amigos que aqui estão, aqueles que eu conheço, aqueles que estou conhecendo pela primeira vez. Em especial o Edinho, um grande amigo nosso lá de Viçosa, o Jorge, que veio aí também, um amigo, um irmão. Aos demais, obrigado por estar aqui conosco e que a espiritualidade bondosa e amiga nos ajude a fazer essa reflexão. O que é que tem de grandioso em Jesus? Ele não tinha dinheiro, ele não tinha poder, ele não teve sequer tempo, viveu 33 anos. 3 anos de vida pública. O que ele tinha de mais? O que nos encantou em Jesus e o que fez a humanidade se curvar à grandeza desse homem que dividiu a humanidade antes e depois de Cristo? Nós estamos hoje no ano 2021, após Cristo. Ele dividiu, foi antes e depois dele. Nós tivemos uma existência antes dele e uma após ele. O que tinha de tão grandioso nele? O que ele fez que nos encantou tanto? Ressuscitou os mortos. Todos os mortos que ele ressuscitou já morreram de novo. Então, se fosse isso, ele perdeu o seu tempo. Foi aquele que ele curou, que tinha a lepra. Eles faleceram de outra doença, porque a nossa natureza é da terminalidade. A vida física se vai. O que Jesus fez de tão grandioso? A primeira coisa que ele fez, e talvez a mais importante, foi tirar o chicote da mão de Deus. Deus não era mais alguém que chicoteava os inimigos, que armava os amigos, que protegia um povo. Deus não era aquele que amava-nos pelo que nós fazíamos. Deus nos amava porque a sua natureza é o amor. E Jesus começou a esclarecer esse Deus. Nós começamos a entender esse Deus com muita dificuldade que temos até hoje. Mas ele começa a nos libertar de um Deus que um irmão matava o outro porque ele era o preferido, é um Deus que errou porque construiu primeiro o homem, mas viu que ele ia ficar sozinho, um Deus que punia porque nós, na nossa fragilidade, fomos comer uma maçã. Esse Deus foi sendo vencido. Ele começa a nos propor uma outra coisa, que existe uma outra lei, que não a lei do olho por olho, dente por dente, que era uma lei que já buscava fazer justiça nas nossas imperfeições. A lei mosaica de olho por olho, dente por dente, era o seguinte: olha, nunca faça ao outro mais do que ele te fez, seja justo, faça só o que ele te fez. Então veja que já era a nossa busca de justiça na nossa infantilidade espiritual. Aí Jesus veio na sua grandiosidade. Tira o chicote da mão de Deus, mas mais do que isso, coloca o coração nas nossas mãos para amarmos o outro. Tanto é que ele nos diz que o maior mandamento da lei era amar a Deus, sim, a veneração, a ligação, a sintonia, a mente divina em nós. Mas existe um outro que é tão importante quanto esse: amar o próximo como a ti mesmo. E eles até perguntam a ele quem é o próximo. E ele responde quem é o próximo na parábola do bom samaritano, que toca em todos os nossos corações. Esse Jesus falou para nossos corações, para nossas mentes, tudo que nós precisávamos ouvir, tudo que nós precisávamos aprender, tudo que nós precisávamos, mais do que aprender, compreender para nos transformar, para aceitar. E é aí que vem a consolação. A consolação verdadeira, ela não vem simplesmente da palavra amiga, do ombro, que muitas vezes nós precisamos. Olha, o ombro aqui para você chorar. Eu estou com você, não importa o quanto. Essa consolação é importante. Faz parte da benevolência, que é a verdadeira caridade, que o Livro dos Espíritos, na questão 886, nos diz. E olha o que eles perguntam: qual é a verdadeira caridade conforme Jesus nos ensinou? A espiritualidade bondosa e amiga responde: benevolência, indulgência e perdão. Veja que já se referenciavam à caridade que Jesus nos ensinou, que é muito maior do que a beneficência, muito maior do que dar o ombro, é algo além. Então Jesus nos esclarece e nos consola a partir do entendimento da vida. Ele começa a nos mostrar, primeiro, a vida não se resume do berço ao túmulo.
Isso é uma libertação. Porque todos nós, mesmo nós que aqui estamos, não sabemos lidar bem com a morte. Podemos conhecer toda a doutrina espírita, podemos ter a convicção, e muitos de nós já tivemos experiência de espíritos, conhecemos, sabemos a existência. Isso é a teoria. Mas Allan Kardec, na questão 282, diz o seguinte: na educação religiosa, o espiritismo sem o evangelho é apenas uma sistematização de ideias, nos diz Emmanuel. Se o espiritismo não tivesse Jesus, ele seria um monte de ideias interessantíssimas, mas ele tem Jesus. Quem nos diz isso é a espiritualidade, na questão 282 do Livro dos Espíritos, e Emmanuel, quando nos diz com essa beleza que o espiritismo sem Jesus seria uma sistematização de ideias. Por quê? Jesus mostra, ok, não existe somente a vida do berço ao túmulo, ela é para além. Mas como é que ela existe para além? Não é onde você ir para um mar de felicidades ou para o inferno do sofrimento. Porque muitos dos nossos irmãos cristãos ainda vivem nesse sofrimento, de não ter entendido a mensagem de Jesus e, portanto, ok, eles aceitam que a vida não é do berço ao túmulo, mas o pós-morte é, para uma série de religiões cristãs, só tem dois caminhos: o céu, a ociosidade, desfrutar da paz eterna, ou o inferno. O catolicismo, que é a origem de muitos de nós, criou uma terceira via para nos ajudar, que seria o purgatório. Você vai para lá e se alguém rezar uma missa para você, rezar bastante, acender algumas velas, você pode ir para o céu. Veja que é a arrumação que nós queremos dar no ensinamento de Jesus, que foi tão claro. Jesus se tornou tão grande porque ele nos liberta, primeiro do medo da morte, quando ele volta e diz: olha, eu estou aqui, olha aqui as minhas chagas, ou seja, o que eu fiz na vida eu levo comigo, eu sou o mesmo, não há mudança. O Espírito, Jesus, Yoshua Ben José, é o Espírito eterno. E ele traz, leva consigo as suas marcas, sejam as marcas do sofrimento ou sejam as marcas do que fez. Aquela marca que ele mostra para Tomé é a marca dos nossos erros. No caso dele, era a marca do erro que nós cometemos com ele. Mas nós levamos as nossas marcas. Isso que ele quis dizer, o ensinamento é esse. Quando nós partimos, as nossas marcas vão conosco. O que fizemos de bom, o que nos equivocamos. Mas seremos eternamente crucificados? Não, olha, eu me libertei da cruz e nós também nos libertamos de tudo aquilo que nós cometemos. Mas como é que faz isso? Ele nos deu o caminho. Sabendo da nossa infância espiritual, ele nos fala essencialmente da caridade e do amor. Veja que não tem ensinamento sofisticado de Jesus. Ele lida muito bem com a mediunidade, ele lida bem com as curas, ele lida muito bem com os espíritos, que são espíritos sofredores, não é? Que entram até nos porcos, e Jesus entende que aquele momento daqueles espíritos era um momento tão materializado, né? Que era preciso que eles se imantassem ali. Evidentemente que nós sabemos que não há uma absorção, mas para os espíritos a vida dele era tão ligada à materialidade que era preciso libertar aqueles irmãos, mas não são demônios que estão para o inferno, são espíritos errantes. Jesus nos mostra isso com tanta clareza, e apesar de todas as adulterações que os evangelhos sofreram, é impossível apagar a grandiosidade de Jesus ao tirar os chicotes da mão de Deus, ao nos revelar a eternidade da vida, a nos revelar o amor e a caridade, e a nos revelar o pós-morte material. Essa é a grandiosidade dele. Ele resolve os problemas da nossa existência. Mas são problemas tão complexos que física quântica, equações matemáticas não resolvem. Esses problemas se resolvem na maior distância que o homem pode percorrer, que é a distância entre a mente e o coração. Essa é a maior distância que nós temos. É claro que é uma distância simbólica, porque nós sabemos que o coração, nós podemos fazer o transporte de um para o outro, os nossos sentimentos não vão para lá. Nós utilizamos o coração como um símbolo das emoções, mas não é ali que estão as emoções, estão na nossa consciência. É a nossa consciência que faz pulsar as nossas vibrações de amor, as nossas vibrações de ódio,
as nossas vibrações de agradar ou de desagradar, as nossas vibrações de fazer o bem ou fazer o mal, os nossos impulsos estão todos na nossa consciência. E essa consciência que Jesus, por várias vezes, ele mesmo se concentrava em orações, rezando e pedindo a paz, pedindo o entendimento, porque ao penetrar na Terra, ao vir para a Terra, como nos diz a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, veja que não há indução nenhuma de Kardec, né? Ele pergunta qual é aquele espírito que já pisou na Terra que pode nos servir de modelo e guia. Ele não pergunta sobre Jesus, ele pergunta quem é, e a resposta é dada nas 5 letras, Jesus. A espiritualidade responde, Jesus. Modelo e guia. É mais fácil, inicialmente, entender o guia, né? Porque ele aponta com muita clareza o caminho do amor, o caminho da caridade, o caminho do desapego, que é o mais difícil, porque todos os outros, todas as nossas, se você analisar, se nós analisarmos todas as nossas fragilidades, vêm de apegos. São apegos, são os nossos vícios. São os nossos vícios que temos, os apegos que temos. Aquilo que André Luiz, é até difícil esclarecer isso para a geração mais nova, mas André Luiz dizia que nós somos como um disco arranhado, que sempre que passa pela agulha, ele dá aquele arranhão. Ou seja, o que nós mais precisamos mudar, nós não gostamos de mudar, porque é o nosso apego, né? E Jesus vem nos esclarecer que o desapego, ele é conquistado através da caridade. É por isso que é o Cristo Consolador do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Kardec faz a sistematização do Evangelho, procurando, primeiro, Jesus tirou o chicote da mão de Deus. Kardec libertou novamente Jesus do templo e da cruz. Porque, veja, a nossa incapacidade de compreendê-lo é tão grande que muitos de nós o chamamos de Deus. Ele é Deus. Como a gente não conseguia explicar bem esse negócio, nós conseguimos, aí nós juntamos Pai, Filho e Espírito Santo, é 3 em 1, ele é Deus, mas quando ele estava, não, ele é Deus. Por quê? Não vamos imitá-lo, vamos colocá-lo como Deus, coloca ele lá na cruz, morreu para nos salvar. Não foi nada disso. Ele foi assassinado por nos ensinar. Ele não morreu para nos salvar, ele não queria morrer. Quando ele começou a libertar, quando começou a ensinar, ele foi assassinado. Ele não se entregou para morrer. Jesus não era um mártir que veio para se entregar, ele veio para ensinar, ele veio para consolar, ele veio para esclarecer. Mas a nossa incapacidade de compreendê-lo foi tão grande que naquela época nós o crucificamos e pós aquela época, quando, lamentavelmente, o momento da ponte de Milvia, da conversão de Constantino, que foi quando, no ano de 313, quando Constantino ganha uma batalha que seria uma batalha impossível de se ganhar. Ele tem um sonho com a cruz, coloca a cruz nos seus soldados e ganha uma batalha impossível chamada Batalha da Ponte de Milvia, e nesse momento ele traz para Roma a igreja cristã. Acreditando-se que a conversão de Constantino tenha sido uma conversão correta, uma conversão legítima, mas houve um mal a partir daí, porque o amor começou a se juntar ao poder. E a partir daí nós tivemos as distorções do cristianismo, que Kardec diz muito bem, repito, na questão 282 do Livro dos Espíritos, que os erros que existem no cristianismo não são do Cristo, são nossos. Ele é tão grande que nós não soubemos compreendê-los por várias vezes. A primeira delas, quando nós o crucificamos, e depois, quando nós o transformamos em Deus. Mas aí ele havia avisado que virá o Consolador prometido. Olha, ele diz, é Deus enviará o Consolador prometido. Ele vai enviar Deus, né? Que vai falar as mesmas coisas que eu estou falando, em outras épocas, para que vocês compreendam, para que vocês entendam. E aí chega a doutrina espírita, que não quer ser uma nova religião, que não se propõe a fundar templos, nem igrejas, nem grupos, nem hierarquia,
se propõe a humildemente entender as palavras de Jesus na sua plenitude. Essa é a beleza de Kardec. Evidentemente que na nossa infância espiritual, que continuava lá em 1857, os fenômenos nos atraem muito. Né? Por que as pessoas seguiam Jesus? Pelos ensinamentos dele? Não. Ele curava os leprosos. Curava os que tinham as mãos ressecadas, curavam os mancos, curavam os cegos. Ele curava todos. E, opa, ele nos dava o que nós queríamos para que nós quiséssemos o que ele queria nos dar. O esclarecimento e o consolo. Mas, para nos chamar, qual foi o grande auge de Jesus? Quando aquele que nós conhecemos como a ressurreição de Lázaro. Ele entendeu que Lázaro não estava morto, o espírito ainda não estava completamente afastado do corpo, e havia a possibilidade de retornar, e ele usa os seus conhecimentos e faz esse retorno. E ali todo mundo viu, olha, esse cara é capaz de vencer a morte. E ele entra em Jerusalém aclamado como o rei dos judeus, porque quem vence a morte, né, que é o nosso maior medo. O nosso maior medo é aquele que pode vencer a tudo. Mas basta uma semana na nossa infância espiritual para que nós nos transformemos completamente. Quando ele foi abatido, quando ele foi preso, quando ele foi traído por um beijo, aliás, não havia outra maneira de trair Jesus, tinha que ser por um beijo, né? O simbolismo da amizade, do amor, o beijo de um pai no filho, o beijo de um avô em um neto, o beijo do marido na esposa, o beijo do filho na mãe. O beijo é uma nossa expressão de sentimento. Pois bem, não é por acaso que Judas escolhe identificar aquele a quem eu beijar. Ou seja, eu vou transformar a expressão, uma das maiores expressões do sentimento humano de amor, a mãe que beija o filho enquanto dorme, a mãe que vela o sono do filho e dá um beijo na testa, boa noite, meu filho. O filho que beija a mãe, adoentada ou acamada, e dá o beijo. É uma expressão de amor. Chega a ser irônico, mas é educativo. Que Judas mostre a nossa incapacidade de entender Jesus e de o trairmos com aquilo que ele nos ensinou, que é o amor. A gente usa mal o amor, porque somos apegados. O beijo de Judas foi o beijo do apego. Apegado às suas ideias, apegado ao seu orgulho, apegado à sua vaidade. Ou seja, os 3 anos de aula que teve com Jesus, vivendo o dia a dia, não foram capazes de retirar dele a ignorância espiritual e trazer-lhe o consolo verdadeiro, que é o esclarecimento da nossa verdadeira razão de existir. Jesus depois mostra para Judas o amor, porque ele se encontra com ele novamente, estende a mão e ensina-lhe o verdadeiro beijo. Aliás, Amélia Rodrigues nos conta uma das histórias que mais me comove sobre o Cristo. Jesus chega em uma cidade, cansado, os seus apóstolos saem, e ele senta-se na estrada, na rua da cidade, e Jesus começou a ficar famoso, né? Ele era o rei dos judeus, ele curava, ele fazia coisas fantásticas, ele era capaz de prodígios maravilhosos. E chega uma mulher linda, esbelta, bela, mostrando toda a sua beleza com roupas diminutas. E chega até ele, mestre, você é o rei dos judeus, está sentado aqui, você é Jesus de Nazaré, ainda não era o rei dos judeus, você é o Jesus de Nazaré, vamos para minha casa, vem comigo. Jesus sequer olha para ela e diz assim, minha filha, não posso. Ela insiste e tenta mostrar os seus seios, mostrar a sua beleza física. Jesus não se interessa. E Jesus diz, não posso. Ela insiste pela 3ª vez e ele diz que não pode. E conta-nos Amélia Rodrigues a psicografia de Divaldo Franco. É uma interpretação livre que eu estou falando, mas a essência é essa. Ela então se sente rejeitada e sai xingando a Jesus,
Quem é esse? O que ele pensa que é? Os homens me desejam, paga por mim, porque ela era desejada pelos poderosos. Eles pagavam para ficar com ela. Eles queriam ficar com ela. Ela era uma cortesã famosíssima na cidade. E esse homem me rejeita. Eu estou aqui de graça por ele, ele me rejeita. E o tempo passa. E alguns anos depois, um pouco mais de um ano, essa mulher tem um câncer terminal. Ela lepra, não é câncer, é lepra. Ela tem uma lepra que vai consumindo o seu corpo físico. E ninguém fica com ela, exceto uma criada que era muito fiel a ela e está ali cumprindo a sua palavra, mas ninguém mais a procurava, porque seu corpo estava definhado, já estava fétido. E em um determinado momento, quando ela lá estava já esperando a morte, e ela própria sentia o cheiro da putrefação da sua carne, ela vê alguém adentrar no seu quarto. Era Jesus. E quando ela vê Jesus, aquele que pouco mais de cerca de um ano atrás havia rejeitado, mas por que você veio agora aqui me ver? Eu que estou assim. Quando eu estava linda, você sequer olhou para mim. Ele vai até ela, dá um beijo, a pega nos braços e diz: "Oh, minha filha, agora eu posso, eu tenho todo o tempo para você." E a leva até a porta da casa, o sol está se pondo, e ali ela perde a vida e ele dá nela um beijo. Esse é Jesus. Ele não tem tempo para as nossas vaidades, para os nossos apegos, mas ele nos ama pelo que somos. Ele nos ama pelo que somos. O amor dele é esse amor, doação. Nós não devemos jamais pensar que Jesus e que Deus nos ama pelo que fazemos. Eles amam porque a essência deles é o amor. A essência de Jesus é o amor. E é porque a essência dele é o amor que ele é o nosso modelo. E aí é o grande desafio. O Jesus Consolador veio para nos consolar, sim. Mas ele veio para nos consolar pelo esclarecimento, para que nós transformemos a nossa essência na essência do amor. Isso é um grande desafio. E nós jamais iremos evoluir. Jamais. Se nós não buscarmos essa essência do amor. Benevolência, indulgência e perdão, questão 886 do Livro dos Espíritos. Porque caridade é o amor. São Paulo entendeu isso com tanta beleza, né? Quando ele vai em Coríntios 13 e faz aquele hino ao amor. Ainda que eu tivesse todo o ouro do mundo, que eu tivesse toda a beleza, que eu tivesse todo o poder, se eu não tivesse o amor, eu nada seria. Nada seria. E Paulo teve dificuldade para entender isso. Por quê? Porque ele tinha seus apegos. Ele era um homem justo, um homem de princípio, um homem de valores, mas não era um homem de amor. E ele teve muita dificuldade para se tornar um homem de amor. É diferente você ser justo e você ser um homem de amor. Completamente diferente. Por isso que ele dizia: meu Deus, por que o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero esse eu ainda faço? A resposta é a seguinte: porque nos falta o amor. E enquanto nos faltar o amor, por mais que nós saibamos o que é o bem, veja bem, por quê? Que o bem que eu quero, eu não faço. Ele queria fazer o bem. E por que o mal que eu não quero, eu ainda faço? Porque nos faltou amor. É sempre assim. Não existe nenhum erro que nós cometamos que seja baseado no amor. No passado tinha umas coisas horrorosas que nós falávamos, né? Ele matou por amor. É um negócio surreal, né? Não. O amor ama, se entrega, transforma e se doa. O amor pode ser crucificado, mas é o amor. O amor não se altera, o amor vai. Né? E esse é Jesus Consolador. Essa é a mensagem que ele deixa para todos nós, mas é profundamente difícil. Mas ele nos ensina, não, mas peraí, você não vai dar salto quântico, começa pela caridade. Portanto, a maior missão de uma casa espírita, a maior missão de nós espíritas é uma só, chama-se caridade. Caridade. A casa espírita que acolhe, que recebe. Nós podemos dar o melhor curso da doutrina espírita. Nós podemos conhecer de cor toda e qualquer pergunta. Fazendo a reinterpretação de São Paulo, seria isso. Nós podemos conhecer toda e qualquer pergunta. Conhecemos todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Conhecemos o Pentateuco, conhecemos tudo.
Somos médiuns fabulosos, mas se não tivermos amor, nós nada seremos. A casa espírita acolhe, recebe, esclarece e ama. Na Casa do Caminho em Viçosa, onde nós acolhemos as pessoas e convivemos e aprendemos com as pessoas que têm a doença do alcoolismo ou da drogadição, porque é uma doença, né? Ninguém é culpado por sua doença, como os leprosos não eram, ninguém é culpado pela doença. Uma vez foi um jovem, o mais jovem que já teve na Casa do Caminho, chamava-se Max. Esse jovem tinha 13 anos. A chegada dele na Casa do Caminho foi a seguinte: a sua mãe chegou com ele, eu estava saindo, porque antes de ir para a universidade eu passava na Casa do Caminho, ficava de 7 às 8, ia para o trabalho, e foi nesse período que ela chegou, mas apavorada, dizendo: por favor, eu ouvi falar dessa casa, e eu preciso que vocês recebam meu filho. O amigo dele foi assassinado ontem, e o amigo tinha sido assassinado no dia anterior, e ele seria morto se não saísse de lá. Foram jovens que se envolveram com drogas e tinham alguma dívida pequena por droga, mas a vida humana não vale, às vezes, um tênis, né? Porque nos falta o amor e nos sobra o desejo. Se eu tenho o desejo do tênis, se eu tenho o desejo do poder, se eu tenho o desejo do dinheiro, se eu tenho o desejo do sexo, se eu tenho o desejo de qualquer outra coisa, me faltou o amor. Isso ocupa o espaço do amor. É por isso que Jesus nos esclareceu e nos consolou sobre o desapego. E eu fiquei uma dúvida tremenda, porque nós nunca tivemos o menor, tem questões legais, tinha uma série de coisas, mas eu fui completamente orientado a recebê-lo. Completamente orientado a recebê-lo. E doutor Bezerra, que é a casa do Caminho Bezerra de Menezes, e vocês têm uma casa Bezerra de Menezes, você sabe que o Bezerra, a orientação dele é muito clara: ame, prove que o amor é possível. Prove que o amor transforma. Esquece qualquer outra coisa. Quando nós criamos a casa, ele falou conosco assim, uma mensagem belíssima: se um dia tiver alguém lá fora, se vocês negarem auxiliar alguém, estiver tendo palestra aqui, vocês não estão falando a linguagem de Jesus. Ocupem o auditório com quem precisa. Deixem de dar palestra e amem. Umas lições belíssimas que recebemos. Então nós aceitamos o Max, percebendo a dor daquela mãe, e ele foi ficando conosco. Mas era um jovem que realmente, pela criação, pelo que passou, tinha profundas dificuldades de adaptação, tinha vivido, imagina um jovem de 13 anos que vê o amigo morrer do seu lado, o que eles já tinham passado naquela idade. Ele me contava muitas coisas, mas e aí foi passando e ele foi desgastando todo mundo, porque nós tínhamos mais 10 internos, eram 11 internos, ele era o mais jovem, ia desgastando, e nós, na nossa incapacidade, nós não sabemos amar, né? E aí as coisas foram, eu vou encurtar uma história que é longa, mas foram passando, e aí um dia eu cheguei, bom, não vai ter mais jeito, aconteceu um fato lá. O Jorge, que está aqui, se lembra muito bem disso, o Edinho também, provavelmente. Aconteceu um fato muito grave, e eu, então, chamei o Marcos e fui conversar com ele. E estou conversando: olha, Marcos, nós queríamos muito que você ficasse aqui, mas nós... Já liguei para sua mãe, eu tinha ligado mesmo, ela vai buscá-lo, não tem mais condições, infelizmente, nós fizemos tudo que podíamos, não conseguimos mais tê-lo aqui. E ele abaixou a cabeça, mas não falou nada. E num determinado momento, a irmã Maria Marta, que cuidava da casa, ela praticamente se materializou. Eu até achei que o Marcos já tinha visto, sabe? Ela se materializa quase que na minha frente e fala assim: meu filho, diga que você o ama. Pensei assim, mas não é verdade. Eu tenho dificuldade de falar que eu amo as pessoas mais próximas. Pensei, né? Eu estava numa conversa mental com ela. Ela falou: filho, fale que você o ama. Eu tomei coragem, resolvi mentir pela boa causa, porque eu não estava com sentimento de amor, mas a única coisa que eu fui na Casa do Caminho é obediente. Eu procuro ser muito obediente. Eu virei para ele e disse assim: Marcos, sabe por que nós estamos fazendo isso por você? Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque eu te amo. Eu te amo, meu filho. Na hora que eu falei isso, esse menino levantou os olhos, olhou para mim. E ele chorou por cerca de 15 minutos. Ele chorou por cerca de 15 minutos. Ele chorou copiosamente, depois olhou para mim sobre isso. Nunca ninguém na minha vida falou que me amava. Eu sou a primeira pessoa que me ama. Nesse momento, eu acho que eu fui capaz de amá-lo, porque eu me emocionei tanto, e me emociono até hoje quando falo disso. Eu dei um abraço nele, e ali o amor estava mesmo.
Não era um amor meu verdadeiro, não era o amor do Cristo Consolador. Era o amor do Cristo Consolador. O Max hoje é pastor evangélico. Foi visitar a Casa do Caminho tem 2 meses atrás. Casado. Olha o que o amor é capaz de fazer. E a nossa incapacidade de entender o amor. Eu já tinha feito um monte de palestras sobre o amor como essa. Já tinha feito. Falado do amor, lido todas as coisas, mas alguém que estava lá disse, fale isso. E mostre que o amor funciona. Porque a gente não é capaz de entender. Nós não temos essa capacidade. Mas é por isso que o Cristo foi maravilhoso. É por isso que o Cristo foi diferente. Porque ele nos ensinou a única coisa que transforma a humanidade. A única coisa que nos faz, de fato, sermos humanos. A dor do outro não importa. A dor do outro não importa. A dor do que está caído, a dor do que agora está sem se alimentar, a dor da criança que foi buscar uma árvore de Natal no lixão, não é normal. Não é normal. Nós precisamos amar. Nós precisamos amar. É esse o consolo que ele nos deu. Isso que ele nos ensinou. A nossa incapacidade de todos nós. E ele não se preocupa, ele conhece as nossas incapacidades. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele só quer a nossa reflexão verdadeira da nossa incapacidade de amar. Tá bom, mas como é que nós vamos fazer? Giovanna, é isso mesmo, o amor salva. E tem várias histórias, tá, gente? Várias histórias maravilhosas. Eu vou me permitir contar uma outra para a gente ver como é que a espiritualidade age com amor. Quem conhece Minas Gerais, conhece a nossa região ali, Zona da Mata, é uma região muito fria. Era o mês de junho, e todo domingo nós fazíamos visita, né? A gente chegava na casa, fazíamos as nossas preces e fazíamos visitas com as pessoas carentes que nós conhecíamos, pessoas, nossos amigos que nos ensinaram tanto. E teve um dia que eu cheguei na casa, muito frio, e a orientação foi imediata da irmã Maria Marta: coloque 4 cobertores no carro, coloque alimento e vamos para um lugar. É isso aí, João, ele esteve na casa 20 dias, eu estou com o telefone dele. Aí ela nos disse assim, coloque 4 cobertores no carro, coloque alimento e vamos. Isso aí deve ser, gente, esse ano isso é 2004, não tinha o Waze, não, foi o Waze espiritual. Eu não tinha a menor ideia que nós estávamos indo. Eu me recordo que estava eu, João, Giovanna, não me recordo quem mais estava conosco, eram alguns amigos. E nós fomos. E ela foi falando, vai por aqui, vai por aqui, vai por ali, vai por ali. Eu não tinha a menor ideia de nós estávamos indo. De repente ela falou assim, aqui, um lugar que nós nunca tínhamos ido. Giovanna é um grande amigo nosso que está no plano espiritual, mas nos assiste agora. E ele se lembra ele desencarnou há pouco tempo, está conosco aqui. Giovanna se lembra bem disso. Nós chegamos e a gente não conhecia, né? E eu, constrangido, deixei as coisas no carro e fui lá. E bati. Na realidade, eu não bati porque não tinha porta. Era um casebre que tinha como se fosse uma coxa, uma coberta na porta, as janelas semi-abertas, e o caso de carro de barro batido mesmo, né? E eu perguntei, aí a moça nos atendeu, bati palma, uma jovenzinha de seus 28 anos, talvez, com uma criança no colo, mais 2 crianças ali. Eu disse assim, olha, nós trouxemos alguma coisa para você aceita? Nós estamos aqui. Ela, não, aceito sim, moço, obrigado. Aí nós fomos no carro e buscamos os 4 cobertores e a cesta. Quando nós chegamos para ela com os 4 cobertores, ela chorou copiosamente, mas chorava que não parava. Eu falei, meu Deus, será que nós ofendemos? Eu não consegui entender. Quando ela conseguiu parar de chorar, ela falou assim, moço, essa noite nós passamos tanto frio, eu e meus 3 filhos, que eu peguei essa cortina assim que cobria a janela, era um pano, né? E ela nos contou que ela fazia o seguinte, gente, que ela deitava com a coberta nele, aquecia, quando aquele estava quentinho, ela passava e ia para o outro, aquecia, quando ela passava e ia para o outro, aquecia. Uma mãe com 3 filhos. E ela falou que passou a noite de joelhos, pedindo Maria para mandar para ela cobertor, os filhos. Ora, como é que você acha que Maria vai mandar cobertor? Ela vai materializar o cobertor ali? Não. Ela achou alguém,
por mais incapaz de amar que fosse, que tivesse disposto a servir para ir lá levar os cobertores. O amor é feito dessa forma. As casas espíritas. E nós não somos privilegiados. Eu falo por mim, tá? Eu conheço a doutrina espírita, não é privilégio, não. É CTI espiritual para mim. Não tinha mais saída. Né? Eu precisava de... Agora, tá bom, você entende tudo, compreendeu? A sua mente compreendeu tudo? Tá tudo esclarecido? E agora? Vamos procurar fazer? Fazer o quê? Fazer o quê? Amar o próximo. Casa espírita que recebe, que acolhe, que esclarece, que sai de si, que busca amar. Esse é o Jesus Consolador. Por isso que ele é tão grande e por isso que ele é tão desafiante. E por isso que a doutrina espírita não é uma sistematização de ideias, porque Kardec teve a capacidade de entender e trazer para todos nós o Consolador prometido, rejuvenescido, revigorado, retirado dos templos e da cruz, vivo, e diz assim, olha aqui, o modelo e guia. Modelo, guia. E o que ele nos ensinou? Qual é a equação física que ele nos ensinou? Qual a forma política que ele nos ensinou? Nada. Amor. Uma coisa. O que emanava dele era amor. E o que ele nos ensinou? O amor se faz pela caridade. O amor se faz nessa caridade. E é por isso que nós devemos buscar a cada momento, em agradecimento a esse Cristo Consolador, e entendendo a vida, né? Porque quando ele nos esclareceu, e a gente às vezes entende muito mal a lei da causa e efeito, está sofrendo porque merece, não é nada porque merece, está sofrendo porque está faltando amor. Ninguém está sofrendo porque merece. Porque se faltasse amor, um gesto de amor apaga uma multidão de pecados. Nós não podemos ter o olhar de ver alguém passando dificuldade, mas está fazendo isso porque fez alguma coisa. Não, Jesus não nos disse isso. Jesus foi tão libertador, foi tão amor, que ele fez tudo ao contrário do que nós conhecíamos, do que nós sabíamos, e nos mostra a essência da vida. Olha, e todos nós, eu tenho certeza, tem esse exemplo. Nós estamos em dezembro. Nós estamos comemorando o nascimento dele, as vibrações emanam. Nós sabemos que não foi nessa época, não importa a ciência, importa é o espírito da comemoração. É o Natal. Podemos ter pinheiros, podemos ter Papai Noel, tá bom, faz parte da cultura, não tem problema nenhum. Mas que não nos falte o amor. Tem pessoas hoje necessitando do alimento, do agasalho. Tem pessoas necessitando de uma palavra amiga, tem pessoas procurando a casa espírita porque querem ser acolhidas. Tem na minha família alguém que eu posso perdoar, que eu posso ser diferente. Mas meu ego não é assim. Tem um amigo meu que de vez em quando brincava, Luiz, mas Jesus mandou a gente amar o próximo. Isso aqui não é o próximo que ele mandou amar, né? E a gente acha as nossas dilações para não cumprirmos o amor, mas na realidade não é isso, não. Ele nos manda amar mesmo. Com benevolência, com indulgência e perdão. Agora, recordemos-nos que Paulo nos ensinou que o amor é comportamento. O amor é comportamento. Antes de ser um sentimento. Não nos esqueçamos disso. Amar não significa que se eu tenho alguém que eu não me dou bem por alguma razão dessas ou de outras caminhadas, eu tenho que ir lá abraçar, beijar. Não. Mas eu posso não desejar mal, eu posso não falar mal, eu posso servir se necessário. Isso é comportamento. O amor nasce de um comportamento que o bom samaritano teve, né, na parábola do bom samaritano, que foi o samaritano que teve um bom comportamento. É o comportamento. Ele não amava aquele homem, não conhecia. Mas o comportamento de amor foi feito. O amor é o comportamento. Após nós exercitarmos várias vezes o comportamento do amor, esse amor se instala em nós e nós iremos viver o amor de Francisco de Assis, o amor de Jesus, porque é o nosso destino, né? Nós seremos Cristo um dia, como Paulo disse, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Esse é o Cristo Consolador, e que nós possamos todos estar na sintonia dele nesse Natal, e que nós possamos olhar os nossos irmãos que sofrem, que nós possamos olhar os nossos irmãos em volta com um olhar de amor. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja para sempre, e que nos ensine cada vez mais esse amor
Que aí sim é o amor que nasce do Cristo Consolador.